Já faz muito tempo que nós vimos o final de Gravity Falls, mas eu tenho algo especial para mostrar para vocês que eu garanto que foi visto por poucas pessoas. É praticamente um episódio completo com uma aventura muito legal que não foi pro desenho, mas ele acabou indo para nossa querida Lost Legends, que é as comics de Gravity Falls. Então, pensando nisso, eu resolvi que seria bem interessante mostrar pra vocês essa história, que é bem tenebrosa, mas que também consegue deixar a gente bem animado, porque nós conseguimos ver que a criatividade do Alex não ficou só no desenho em si. Então já deixa o like aí e bora pro vídeo. Essa primeira aventura de Lost Legends começa com o Shimeblock. Ele tem uma maldição que o impede dele dizer outras palavras, então ele só pode falar o próprio nome. Mas a cada 1000 anos, ele consegue conversar normalmente. Então, ele vai aproveitar essa noite para nos contar essas 4 histórias da família Pines que ele teve investigando durante todo o verão. Essa primeira história se chama Faced, e ela começa com o Ford deixando os diários na mão do Dipper, porque ele vai sair em uma aventura atrás de uma criatura durante 3 dias. Então, o Dipper acaba ficando muito feliz porque o Ford confia nele para guardar os diários, e depois disso, o Ford acaba saindo pela janela e o Stan acaba reclamando porque ele deveria usar a porta da frente para sair e não ficar quebrando as janelas. Então o Dipper e a Mabel acabam ficando lendo os diários tranquilamente, quando de repente, alguém toca a campainha. E abrindo a porta, eles acabam encontrando a Pacífica, que tá bem nervosa, e eles perguntam se alguns fantasmas estão perturbando ela. Então, de cabeça baixada, a Pacífica acaba falando que é algo pior, e quando ela levanta o rosto, ela mostra que apareceu uma ruga no rosto dela. O Dipper fica morrendo de dar risada disso, e a Pacífica fica falando que isso não tem graça nenhuma. Isso porque, no dia seguinte, ela tem uma sessão de fotos com a sua família pra capa de uma revista que se chama Melhores Famílias do que a Sua. E ela tem que sair perfeita ali, ou os seus pais vão acabar cancelando um dos seus 6 cartões de crédito. A Mabel até que tenta confortar ela, falando que as suas rugas não é algo pra se envergonhar. Mas isso não tranquiliza a Pacífica, e ela acaba dizendo que a sua maquiagem não consegue cobrir a ruga. Então ela pede pro Dipper ajuda, usando a magia que tá lá no diário. E o Dipper acaba rejeitando isso na hora, explicando que os diários são muito perigosos. Então, aparentemente a Pacífica acaba desistindo, e pergunta se ela pode pelo menos usar o banheiro. E o Dipper acaba falando de uma forma ingênua que sim, e fala que é a segunda porta à esquerda. E a Pacífica acaba subindo a escada e acaba dizendo que é bom mentir se é pra coisas boas. Então, ela abre a porta do quarto dos dois e vê o diário número 1 em cima da cama. Ela começa a ler o diário e vê várias soluções pro seu problema. A primeira é a mordida de um vampiro, mas ela ignora isso porque não adianta ser bonito pra sempre se não pode se ver em um reflexo ou foto. A segunda é a fonte da juventude, mas ela também rejeita falando que as piscinas são públicas para pessoas sem teto, então esquece. E a última é uma opção muito interessante, pelo menos para ela. É sobre o senhor What's His Face. O diário explica que ele pode tirar tudo que você não gosta da sua cara por um preço. E você só precisa ler em voz alta o que está escrito na parte de baixo da página. Então depois de ler, uma criatura aparece nas costas dela e ela fala sem fazer pergunta nenhuma que precisa rápido se livrar da sua ruga que tá no rosto. Mas o monstro acaba falando que pode fazer muito mais do que tirar rugas. Ele pode fazer o seu rosto ficar livre de qualquer problema para sempre. E começa a colocar a sua mão perto do rosto da Pacífica. E enquanto isso, o Dipper e a Mabel sobem lá pra chamar ela, sabe? E meio que confortar ela. Mas o Dipper acaba notando que tem uma luz vermelha saindo do quarto deles. E quando eles abrem a porta, eles acabam vendo a cena do monstro cobrindo o rosto da Pacífica com a mão. E nessa, o monstro se espanta e acaba lançando sua magia em direção a Mabel. E isso faz ela perder o rosto. Então, com o rosto da Mabel na sua mão, o monstro acaba confessando que iria fazer isso com a Pacífica, mas que com a Mabel já está bom e ele vai levar essa embora mesmo. E a Mabel fica bem assustada pedindo ajuda, então o monstro acaba desaparecendo e levando ela embora. O Dipper fica culpando a Pacífica e ela fica pedindo desculpa por aquilo. O Dipper só ficou preocupado no que podia fazer para salvar a Mabel naquele momento, não queria saber de mais nada. Então de repente, a Mabel sem rosto acaba desenhando uma ideia que ela teve. Ela explica que com o seu rosto ela consegue ver o monstro, ele tá indo para a rua principal.
Então o Dipper sai correndo e dizendo pra Mabel ficar ali, pra ela não sair de lá. E eles vão atrás do monstro pegar o rosto dela de volta. Eles pegam o carrinho de golfe e vão bem rápido. Então chegando na rua principal, eles acabam encontrando o monstro na rua indo embora. E a Mabel lá dentro da bolsa dele, gritando pedindo por ajuda. Então o monstro pega uma chave e entra em uma porta, falando pra eles tentarem pegar ele, se conseguirem, é claro. Então o Dipper e a Pacífica correm pra abrir a porta, mas ali só tem um muro de tijolos e nada mais. Então o Dipper, com raiva, começa a procurar nos diários uma solução pra isso. Então a Pacífica acaba dizendo que o monstro conseguiu passar pela porta porque ele tinha uma chave. Então o Dipper acaba lembrando da chave que o presidente tinha dado pra ele, não sei se vocês lembram. Bom, então abrindo a porta, eles acabam encontrando uma garganta de um monstro. Então a Pacífica fala que não vai entrar ali de jeito nenhum, mas o Dipper acaba lembrando ela que eles estão nisso por culpa dela. Então ela de fato não tem escolha. Bom, então ele pula lá e puxa ela pelo braço junto. E quando eles chegam no chão, o Dipper percebe que eles chegam no mercado negro. E nós conseguimos ver uma bruxa em uma mão gigante e um homem invisível vestindo 2 casacos. E até mesmo uma plaquinha de procurado com o rosto da Ada do desenho The Owl House. O Dipper acaba falando que aí deve ser o lugar onde todas as criaturas se escondem durante o dia e que o autor está procurando isso há anos, mas nunca achou, que no caso é o tivô deles. Então, eles são os primeiros humanos a chegar naquele lugar. Então a Pacífica acaba perguntando como que eles vão encontrar o rosto da Mabel nesse lugar. Eles não podem ser vistos ali porque são humanos. O Dipper acaba falando que eles poderiam usar fantasias para passar despercebidos. E fala pra Pacífica que ela precisa se cobrir de lixo rápido, senão ela vai ser comida por um monstro. Então, ela acaba obedecendo e se suja toda. Então o Dipper fica rindo, falando que ela não precisava daquilo. Mas enquanto isso acontecia, apareceu um ciclope e ele encontrou os dois. Então o Dipper fica muito nervoso e a Pacífica fica bem de boas e acaba falando que o nome dele é Jack, como se fosse um cachorrinho de estimação dela. O Dipper acaba ficando bem bravo com isso, mas ela puxa ele com uma corda e ficou ali, se vingando dele do que ele tinha feito por conta do lixo. Então o Ciclope acaba acreditando nisso, e a Pacífica acaba falando que eles estão atrás de peças de reposição por razões óbvias, e fica ali, zoando o Dipper, falando que ele tem uma cabeça muito grande. Então o Dipper começa a negar isso, mas tudo bem. Então um monstro com um monte de pés e braços de vários animais diferentes grudado no seu corpo acaba aparecendo, e ele responde com rimas e trocadilhos que pode dar uma mão em troca de um braço ou uma perna. Então a Pacífica acaba falando que ela precisa de um rosto, e não de um braço ou uma perna. Então a criatura fala que para conseguir isso, eles têm que ir ao monstro que ele tá apontando. E é exatamente quem eles procuravam. Ele tá vendendo um rosto pro Toby. E estranho, já que não podia ter humanos. Mas enfim, releva o Toby, ele é meio estranho. E nós podemos ver que ele acabou capturando várias caras conhecidas, como por exemplo, o monstro do Summer Ring. Ele é bem conhecido. O Dipper quer seguir o monstro para encontrar o rosto da Mabel. Só que nesse momento, a Pacífica acaba ouvindo o monstro que estava vendendo pílulas de beleza que garante que dá certo. Então, a Pacífica vai lá dar uma olhada. Só que o Dipper começa a brigar com ela, dizendo que eles não têm tempo pra isso. E ela responde falando que essa é a única chance dela ser bonita na sessão de fotos, que ela ainda vai. Então o Dipper, em desespero, começa a gritar, perguntando por que ela é tão obcecada em ficar perfeita. Porque ela simplesmente não aceita que é um humano. Ele grita isso no meio de todo mundo. E isso chama a atenção de todos os monstros do mercado negro. Então, os dois acabam sendo pegos. A Pacífica ainda tenta conversar com os monstros, falando que não são humanos. Então, as mentiras deles não funcionam. E o morcego, de olhos fechados, praticamente lacrados, começa a leiloar os dois para quem der mais dinheiro. Bom, um Slenderman tenta comprar eles, mas não acha dinheiro nenhum. Então, eles acabam sendo vendidos para um outro monstro e são jogados em um saco, enquanto o Dipper fica se perguntando o que vai fazer agora para ajudar a Mabel. O nome dele é Face It, e a gente parou em um momento bem importante da história que com certeza vai deixar vocês bem empolgados. Então, caso você esteja vendo esse vídeo aqui primeiro, saiba que tem a parte 1 que tá aí na descrição. Então, sem muita enrolação, vamos dar continuidade aos eventos da primeira parte.
Nessa primeira parte, a gente tinha visto como de forma acidental a Mabel acabou perdendo seu rosto por culpa da Pacífica. Mas o Dipper não se deu por vencido e acabou indo atrás do monstro que acabou roubando o rosto dela. Então, chegando em um mercado negro, antes deles conseguirem pegar o rosto dela de volta, eles acabaram sendo descobertos e capturados. Assim, eles acabaram sendo vendidos e o episódio tinha terminado. Mas agora, indo pra parte 2, o Tio Stan, que estava andando muito de boa e relaxado, acabou indo pra sala e viu a Mabel sentada assistindo televisão. Só que quando ela se vira, ele tem a maior surpresa, porque ela mostra que seu rosto não tá mais ali, e ela ainda desenha um sorriso pra deixar as coisas bem mais sinistras. Então Stan simplesmente vira de costas e sai dali completamente assustado. Então, de volta ao momento que o Dipper e a Pacífica acabam sendo comprados, nós vemos que eles estão sendo levados para algum lugar. O Dipper fica bem preocupado em encontrar uma maneira de sair dali. Só que enquanto isso acontecia, a Pacífica só ficava preocupada com aquelas pílulas. E, pelo que foi mostrado, elas podem ter um efeito colateral que faz a pessoa que tomar entrar em combustão espontânea, pelo menos o seu rosto. Então nessa, o Dipper para de bater no saco que eles estão presos e começa a culpar a Pacífica pela situação. Ele acaba falando que a obsessão dela por aparência acabou fazendo eles estarem presos naquela situação complicadíssima. Mas a Pacífica, com essa, acaba ficando muito deprimida e ela fala que o Dipper nunca entenderia com as coisas que ela precisa lidar. Então nessa, ele acaba se sensibilizando um pouco e se senta do lado dela e pede para ela explicar melhor tudo o que estava acontecendo. Então ela diz que desde pequena ela é muito pressionada pela sua família. A sua mãe é praticamente uma esposa troféu pro marido dela, porque o pai dela ganhou ela em uma competição. E ela criou a Pacífica ensinando que beleza era tudo e que ela sempre tinha que focar nisso, beleza, beleza, beleza. Então nós conseguimos ver um pequeno flashback onde a Pacífica era apenas um bebê. A mãe dela tá ali contando uma história pra ela dormir e ela finaliza a história falando as seguintes palavras: o patinho feio nunca teve um amigo, porque o seu rosto era feio. Então a Pacífica bebê pergunta se ela não errou. Só que a mãe responde que não, e arranca as páginas do resto do livro, deixando essa história incompleta, principalmente dando a impressão de que beleza é tudo. E depois disso, ela só sai do quarto para ela ter uma boa noite e se preparar, porque ela tem um desfile na parte da manhã. Só que a Pacífica só fica ali com aquela expressão de assustada e de quem tem que fazer tudo certo e que não pode errar de maneira nenhuma. Então, por isso que a Pacífica sempre tem que ficar bonita. A mãe dela ensinou ela assim e o pai também. Então o Dipper acaba vendo que estava um pouco errado e decide falar pra ela que ela não deveria se preocupar com o que as outras pessoas pensam sobre a sua parte física. Segundo ele, as pessoas mais felizes que ele conhece são a Mabel e o Stan, e a alegria deles não está na beleza. E o Dipper ainda fala que a Pacífica é muito inteligente, criativa e segura. Ela teria que rejeitar um pouco as ideias que a sua família tem. Isso porque ela é muito mais do que uma carinha bonita. Ela não pode simplesmente se apegar a essas coisas superficiais que com certeza se vão com o tempo. A felicidade está em várias outras coisas e com certeza uma das menos importantes são a da aparência, que simplesmente se vai com o tempo. Então depois de escutar isso, a Pacífica dá um grande abraço no Dipper e ela disse que a cabeça do Dipper nem é tão grande assim. Isso porque antes ela tinha falado como um insulto que a cabeça dele era bem grande. Então nessa, o Dipper acaba agradecendo, só que esse momento acaba sendo interrompido porque os dois são jogados pra fora do saco. E pra nossa surpresa, quem tinha comprado os dois tinha sido o próprio monstro que tinha roubado o rosto da Mabel. Então, nós acabamos vendo ele e a sala dele completamente cheia de rostos por todos os lados. Se vocês repararem bem, vão ter alguns rostos bem famosos nessa parede que apareceram durante todo o desenho. Então se você reconhecer algum, é só colocar aí nos comentários que eu vou dar um coraçãozinho, beleza? Então, nós conseguimos ver o rosto da Mabel ali, que grita de felicidade. Só que logo em cima, tem uma outra que pede piedade e tá doida pra que levem o rosto da Mabel embora logo porque ela não para de falar.
Então, a Pacífica acaba ameaçando o monstro. E nessa, ele solta uma risada bem maligna, falando que eles agora estão no mundo dele. Então, provavelmente, eles não vão querer enfrentar ele logo ali. Então ele bate palmas e o rosto do Dipper simplesmente some. Então nessa, o rosto dele reaparece do lado do rosto da Mabel na parede. E o monstro agradece a Pacífica por tornar sua coleção completa, porque agora ele tem o rosto dos dois. Então o Dipper acaba gritando muito por ajuda. Só que a Pacífica ameaça o monstro de novo. Ela fala que vai gritar até a polícia chegar ali. Só que o monstro fala que ele pode dar o rosto que ela sempre quis. Então ele começa a torcer bastante o seu rosto e mudar a sua voz. Então do nada, ele acaba se transformando no rosto perfeito da Pacífica. Então o monstro acaba fazendo uma proposta. A Pacífica deixa o rosto dos dois gêmeos ali e em troca, ele vai fazer a Pacífica ficar perfeita para toda a eternidade. E se você resolver recusar, você vai ter que lutar contra ele e vai ter que se acostumar com o seu futuro rosto. Então, ele acaba se transformando em uma Pacífica com o rosto totalmente esbugalhado, completamente insano. A Pacífica fica toda horrorizada vendo isso. Só que ela pega toda a sua coragem, aperta sua mão e joga aquelas cápsulas de beleza no rosto do monstro. Então, ela acaba explodindo o monstro. Ele acaba pegando fogo de uma maneira espontânea, como eu tinha dito. Esse era um efeito colateral daquelas pílulas. Então, enquanto o monstro fica ali queimando vivo, a Pacífica aproveita e pega o Dipper e a Mabel. Então, o Dipper consegue colocar o seu rosto de novo no lugar, e eles ficam fugindo do monstro o tempo todo. A Pacífica fica bem desesperada porque o monstro tá chegando, só que a Mabel acaba falando pra eles irem pra esquerda, e o Dipper fica bem confuso ao ver que a Mabel tá pedindo pra eles entrarem em um banheiro. Só que ela diz pra eles confiarem na Mabel e, pô, eles confiaram. Então o monstro já chegando pertinho deles, eles entram no banheiro. Então, eles acabam indo parar de novo na superfície, em Gravity Falls. Então assim que o monstro coloca a cabeça pra fora do banheiro e fala que as crianças vão ser destruídas e vão se arrepender, vem um raio de gelo e congela o monstro na hora. Então, nós conseguimos ver que o tio Ford que fez isso. Ele estava acompanhando o corpo da Mabel para ver o que iria dar. Então, foi explicado pra gente que ele foi chamado quando o Stan viu que a Mabel não tinha mais um rosto e, pô, o tio Ford vai com certeza saber resolver isso. Então, ele acabou deduzindo que o corpo da Mabel queria dizer que ele estava preso e queria mostrar o caminho. Então depois o Ford dá os parabéns a eles por terem encontrado aquele lugar que ele procurou por tantos anos e nunca tinha encontrado. Além do monstro que ele capturou para colocar no seu bunker também. O Dipper e a Pacífica ficam ali, um sorrindo pro outro e aparentemente estão bem orgulhosos. A Mabel acaba tendo todo o seu rosto colocado de volta no lugar e a Mabel fica bem feliz com toda essa situação. Mas a Pacífica acaba percebendo que só faltam 5 minutos para sua sessão de fotos com a sua família acontecer e ela tá só o bagaço, nem limpa tá. Só que ela, olhando o reflexo dela no chão, ela pega, dá um sorriso despreocupada porque ela lembrou das palavras do Dipper. E ela agradece aos dois pelo apoio que eles deram pra ela, mesmo ela não merecendo. Então, a Pacífica simplesmente não ligou para a opinião de ninguém e tirou as melhores fotos da melhor maneira possível, totalmente suja, sendo totalmente ela mesma. Então, para finalizar, nós acabamos voltando ao Schmelblock e ele mostra que, assim como a Pacífica aprendeu que a beleza está dentro de nós, o Dipper aprendeu que o melhor lugar para um romance é dentro de um saco. E ele explica também que pegou algumas mensagens que os dois tiveram depois daquele dia. Elas eram deveras interessantes entre eles flertando, se é que vocês me entendem, picante. Nesse episódio, geral acaba entrando no mundo dos quadrinhos para salvar o Stan, que acabou fazendo bobagens mais uma vez. Só que diferente das outras, essa aqui foi bem sem querer, e tem uma baita reviravolta no final. Então, eu devo dizer pra vocês que essa é de fato uma história canon e faz parte do universo do desenho, já que também foi escrita pelo Alex. Então, eu espero que vocês gostem bastante da história. Bom, tudo começa com o Dipper e a Mabel deitados no sofá da varanda da cabana do mistério sem fazer absolutamente nada. Então, a Mabel pergunta pro Dipper se alguma vez ele já tinha visto um bebê que parece velho. Uma pergunta muito estranha, só que vindo da Mabel, parece até normal.
Então o Dipper acaba confirmando que eles não têm mais nada pra conversar mesmo, porque a coisa ali chegou em um nível que, meu amigo, ficou complicada a situação. Só que de repente o Sus chega e promete tirar eles do tédio com um caminhão cheio de histórias em quadrinhos. E ele explica que a avó dele está mudando as coisas em casa e precisa de mais espaço para guardar algumas coisinhas dela. Então, ele está procurando um lugar para guardar a sua coleção de quadrinhos, que podemos dizer que é bem grande. Então, o Dipper e a Mabel acabaram ficando maravilhados com aquele tanto de história, e a Mabel acaba pegando um corretivo e começa a apagar a caixinha de diálogo dos personagens de uma história de herói, e começa a escrever algumas coisas bem engraçadas no lugar. Só que então nessa, o Stan acaba aparecendo bem bravo, falando que os quadrinhos são algo estúpido e de bebê. E ele manda as crianças e o Sus se livrar desses quadrinhos no poço sem fundo. E o Sus tenta argumentar com ele, falando que os quadrinhos são meio artístico, como ovos de Páscoa e palhaços de rodeio. Mas do mesmo jeito, o Stan acaba pegando os quadrinhos e coloca eles dentro de um baú que é bem esquisito. Só que esse baú é do Ford, então normal até aqui. Então no outro dia, o Stan tá vendo TV como de costume, sem nenhum problema aparentemente. Só que de repente, aparece um retângulo amarelo flutuando bem em cima dele, e esse retângulo descreve tudo o que ele faz. O Stan acaba ficando bravo e ataca como de costume, já que ele ataca tudo que é vivo. Então Stan vai lá conversar com o Ford para ver o que estava acontecendo, se era alguma experiência dele. E o Ford pergunta se o Stan tinha insultado alguém recentemente, porque provavelmente alguém amaldiçoou ele. Só que então Stan explica sobre os quadrinhos do Sus e o Ford acaba falando que aquele baú é amaldiçoado e que não era para ele mexer. Então os dois vão lá espiar para ver o que estava acontecendo. E chegando lá, eles acabam vendo que o baú tá todo aberto, com o narrador falando algumas coisas. E esse narrador falou que o Stan tinha que pagar pelo que ele tinha feito. E nessa, ele acabou puxando o Stan pra dentro dos quadrinhos. E ele acaba se transformando literalmente em um quadrinho também. Então o Ford vai e chama as crianças, o Sus e a Wendy pra ver o que aconteceu, pra ele não ser a única testemunha. Então, eles abrindo essa comic do Stan, aparece um portal. E aí, eles veem que não tem outras opções a não ser de entrar lá dentro pra salvar o Stan. O Dipper acaba ficando bem surpreso com tudo isso, e isso é uma surpresa pra gente. Só que a Mabel e a Wendy aparentemente gostaram bastante da ideia, e isso é bem mais surpreso. Então, logo em seguida, todo mundo pula pra dentro da comic do Stan. Então eles acabam caindo em um mundo que se chama Dipper and Pulse, e o estilo dos quadrinhos também acaba mudando bastante. Os traços ficam completamente diferentes. A Mabel acaba ficando muito emocionada de estar nesse lugar, a Wendy fica bem confusa, o Sus continua, bom, o mesmo de sempre, e o Dipper rouba o seu boné da versão passada dele. Mas ele acaba perdendo esse boné de novo, logo em seguida porque ele foi roubado de novo por ele mesmo. Então o estilo muda de novo, e agora eles aparentemente estão em uma revista que faz referência à grandíssima revista Mad. Então aparece um personagem daquele mundo que é um dos espiões de Spy vs Spy, que eles ficam fazendo armadilhas um pro outro, sabe? Isso é muito da hora. Então o Ford pergunta se ele tinha visto um cara que era igual a ele. Então o Spy responde que ele viu, mas ele tem que ser pego primeiro. Então ele acerta o Ford com uma luva de boxe bem na cara. E logo depois ele coloca um monte de armadilhas no chão. Então o estilo muda de novo. E agora eles estão dentro de um mangá. Eles estão bem bonitinhos e, meu amigo, eu tenho certeza absoluta que tem um monte de histórias inspiradas nessa versão aqui. Eu tenho muita certeza sobre isso. Principalmente porque nós podemos ver que a Mabel tá bem preocupada aqui porque vai chegar atrasada na aula. Pensa só nisso, o tanto de história que não rendeu. E isso é bem clichê, mas é muito da hora. Então nessa, o Sus fica bem feliz com aqueles olhos gigantes que ele ganhou. O Ford tá bem bravo com aquilo, já que ele tá com as pernas de fora. Então ele acaba avisando que tem altos níveis de romance ali e que aquilo é bem perigoso. Então, eles têm que evitar qualquer contato visual com qualquer pessoa. Só que a Mabel acaba se apaixonando pelo Gideon Senpai. Só que nessa, a Wendy encontra a saída daquele lugar e ela recupera a sanidade. Então, o estilo muda de novo. E nessa, o Sus acaba falando que aquele lugar ali é onde todos os seus personagens favoritos acabam morrendo. E tem até mesmo
um zumbi ali fazendo referência a quem sabe The Walking Dead. Logo em seguida, andando mais um pouco, temos mais uma versão diferente. E aqui temos heróis que a Mabel tinha mudado as caixas de diálogo, e as coisas aqui podem ficar bem feias, porque eles estão bem bravos e podemos ter certeza que as coisas poderiam ficar complicadas. Só que nessa, o Sus acaba ficando bem emocionado porque pode ser morto pelos seus heróis favoritos. E isso é deveras insano, na minha opinião, deveras insano. Bom, o Indestrutível afirma que não tem fraquezas nenhuma, só que a Mabel pega o balão de diálogo dele e mata ele com aquilo de uma forma muito fácil. Então ele não era nada de difícil, nada de indestrutível, só tinha nome. É pior que o Invencível, que só tem o nome, é totalmente vencível. Só que nessa, quando todo mundo iria acabar de fato com os heróis, o narrador intervém na situação falando que, devido à falta de poderes, os meninos vão perder. E pronto, as coisas começam a mudar. Só que isso dá uma ideia pro Sus e ele pega o retângulo do narrador e escreve em cima falando que todo mundo ali ganhou superpoderes. E eles chutaram a bunda de todo mundo. Então, a Mabel se torna a Bimbal, que tem um soco de arco-íris que lembra muito os feitiços da Star, de Star Wars das Forças do Mal. O Dipper ganha um belo cabeção. E agora a Pacífica tem até que razão em chamar ele de cabeção, porque ele fica bem, né, avantajado. O Ford pode atirar e escrever diários, e isso é completamente normal pra falar a verdade. E bom, o Sus pode crescer mais e mais quando fala a palavra duh. E por último, a Wendy, que tá bem fortuna como se fosse uma viúva negra da vida. Então, eles conseguem pegar o Spy roxo e o Ford começa a interrogar ele e avisa pra ele não fazer nenhum joguinho agora. Só que nessa o Spy puxa uma bomba e faz todo mundo sair voando das páginas daquela comic. O Sus acaba caindo em um lugar escuro e ele sai andando por todo o lugar procurando seus amigos, mas não os encontra. Então ele decide subir no muro e ele acaba caindo em uma historinha que se chama Lewis Tully, onde a gente acaba vendo uns desenhos ali com o estilo de Charlie Brown. E ele acaba vendo o Stan chorando em uma barraca. Então o Stan acaba se levantando rápido e começa a se justificar, falando que ele não estava chorando. Na verdade, ele estava lançando o veneno dos seus olhos. Então nessa, o Sus fica bem preocupado, porque ele diz que nunca tinha visto aquela comic ali. E isso é difícil de acontecer, porque ele sempre tá de olho em tudo que vai sendo lançado. Então o Stan acaba explicando que isso acontece porque foi ele que criou essa comic quando ele tinha 10 anos de idade. Então o Sus fica confuso com isso porque ele achou que o Stan odiava quadrinhos. Então o Stan começa a chorar, confessando que ele adorava muito os quadrinhos. Então foi mostrado pra gente um pequeno flashback onde o Stan explica que quando ele era criança, o seu maior sonho era criar a sua própria comic. Então quando o Ford estava dormindo, o Stan ficava lá desenhando seus quadrinhos. Ele mostrou isso para as empresas, mas ele acabou sendo rejeitado porque as crianças lá falavam palavrão e isso não iria ser bom. Então o Stan acabou desistindo daquilo e nunca mais tentou realizar os seus sonhos. Por isso que ele tinha jogado os quadrinhos do Sus fora. O Stan amava os quadrinhos, mas isso foi tudo em vão. Então, para mostrar que o sonho dele nunca iria se tornar realidade, ele tentou vender o seu quadrinho para uma versão do Garfield, só que cachorro, e ele acaba levando um não. E aquilo foi bem triste. Mas nessa, o Sus acaba abraçando o Stan e fica bem feliz que eles são companheiros de quadrinhos e agora eles têm um ao outro para poder conversar sobre tudo o que acontece nesse mundo. Então o Sus acaba falando que as comics mudaram muito daquele tempo até o momento. Agora, graças à internet, você pode ter um exército de fãs que vão gostar muito do que você faz sem mesmo você precisar sair de casa. E tudo que ele precisa fazer nesse momento é se desculpar com o baú amaldiçoado para eles conseguirem sair dali. Então assim que o Stan vai se desculpar, o baú ameaça eles de morte. Mas de repente, a Wendy aparece rasgando todo o papel dali. E eles acabam se reunindo e ficam todos bem felizes. A Wendy explicou que ela chegou à conclusão que seria bem fácil sair dali, era só rasgar tudo porque era tudo papel. E o narrador do baú amaldiçoado acabou voltando falando que eles não vão poder sair dali tão facilmente. Ele vai continuar colocando vilões e plot twists ali até que eles todos desistam de sair. Mas a Mabel já tirou a solução do nariz para isso, bem na hora, que era o corretivo. Então ela passa o corretivo na caixa que o narrador tanto falava e isso fez a maldição acabar. E eles acabam voltando pro mundo normal.
O Dipper fica muito feliz por ser alguém tridimensional de novo. Então, eles ficam bem felizes com todo o desfecho daquela história. Só que o Stan acaba voltando com os olhos de anime, e isso foi bizarro. Mas depois de um chacoalhão de cabeça, tudo acaba voltando ao normal. Então, algum tempo depois, o Sus vai até a cabana do mistério de novo e tira algumas cópias do Lewis Stanley para colocar para vender. O Stan fica com muito medo dessa ideia, porque ele acha que ninguém vai comprar. Mas quando eles ainda estão conversando sobre isso, uma criança já tá olhando aquele quadrinho. Então, nesse momento, o Stan fica muito nervoso, e quando ele menos espera, o menino fica bem feliz e surpreso com essa comic ter um tom mais grosseiro e ser pra criança. Aquilo, na opinião dele, era sensacional. Então, ele vai lá na hora e compra o quadrinho do Stan. E nessa, ele fica muito emocionado e acaba abraçando as revistinhas que ele tinha criado com tanto amor. Bom, e assim, nós terminamos mais uma comic da Lost Legends, pessoal. O episódio Don't Dimension, que mostra como a Mabel acabou entrando em um multiverso. Então se você está curtindo esses vídeos, já deixa o seu like aí. Essa história de hoje continua exatamente depois dos eventos do Bill sendo derrotado. Depois que o Armageddon aconteceu, uma fenda bem grande acabou sendo aberta no bosque. Então por culpa disso, começaram a aparecer fendas em vários lugares diferentes. Então, nós acabamos seguindo o Dipper, a Mabel, Ford e o Stan. Eles estão andando pela floresta e a Mabel, como sempre, acaba dizendo que eles vão fazer um piquenique em família, porque a Mabel é dessas. Mas o Ford já explica a situação por cima, falando que eles estão ali para procurar fendas multidimensionais e fechar elas com essa cola estranha que parece muito com um chiclete. Aparentemente foi ele que fez isso. Então o Dipper, muito curioso, já para perguntar pro Ford como é estar lá no multiverso. Então o Ford fala que é muito confuso, porque em um momento você pode estar respirando o ar, em outro, só Deus sabe. As coisas são realmente bem complicadas lá. Então nessa aí, o Stan acaba empurrando o Ford com a arma dele pro lado e ele acaba falando pra ele não apontar isso pras crianças. E o Ford fala que ele não é a melhor pessoa pra dar conselhos sobre como cuidar dos seus sobrinhos. E isso faz os dois começarem a discutir. E a Mabel aproveitou esse exato momento de confusão para mostrar pro Dipper que ela estava trazendo o Waddles dentro da bolsa. E o Dipper fala pra ela que ela não deveria trazer ele porque eles estão em uma missão perigosa. Só que a Mabel não escuta ele e começa a abraçar o Waddles e o Dipper continua falando que ela tá errada em fazer aquilo. Mas a Mabel não pensa assim. E ela responde que foi cientificamente comprovado que uma aventura é muito melhor acompanhado por um amigo. Então enquanto eles estão conversando, o Waddles sai correndo da bolsa da Mabel e ela sai correndo atrás dele. Só que ela fica tão distraída com ele que não percebe que atrás dela tem um portal. Então o Ford, o Stan e o Dipper ficam espantados e tentam avisar a Mabel sobre isso. Mas quando ela se toca do que está acontecendo, ela não conseguiu fugir, porque apareceu um dedo gigante e começou a puxar ela para dentro do portal. Mas o Ford, como já é muito vivido, pensa muito rápido e usa o seu cinto infinito. Então ele se amarra em uma árvore para poder ajudar a Mabel. Só que não deu tempo dele conseguir segurar ela. Então lá dentro do portal, ela estava na dimensão 0. E o que puxou ela era uma mão com 7 dedos e uma boca na palma. Algo bem horripilante mesmo, era um monstro terrível. Então a Mabel consegue escapar entrando em um outro portal que leva ela para várias dimensões diferentes. A primeira dimensão é uma clara referência a Sonic, tem até Zone ali do nome da cidade lá do Sonic, que é Green Hill Zone. E ficou muito legal mesmo. A segunda é um lugar onde a bola 8 tá lá com a estátua do Bill. E depois disso, ela atravessou um mundo onde todo mundo são peixes. Literalmente, todo mundo são peixes. E no último, aparece um gatinho da vida real e a Mabel também atravessa. Então o portal joga ela em um lugar que se chama Dimensão Maybe 3L. Ali, nós podemos ver que tem muitas Mabels de diferentes universos. Como sempre, eu vou deixar essa imagem aberta e você coloca aí nos comentários qual delas vocês reconheceram. Eu vou falar uma aqui pra vocês, que é essa daqui do universo de Rick and Morty, quando todos os personagens ficam apaixonados pelo Morty. Vocês lembram? Eles viram louva-deuses gigantes e tentam um comer o outro. Agora você continua aí. Então, continuando a história,
Depois disso, uma Mabel se aproxima da nossa Mabel para pedir para ela se registrar e ela pergunta qual Mabel é ela. Então ela responde que é a melhor e ela acaba sendo taxada e registrada como uma Mabel arrogante. Então ela fica falando que ela não é assim e na verdade ela é bem encantadora e começa a contar algumas piadas. Então nessa aparece uma outra explicando que quando seres semelhantes se perdem no multiverso, eles tendem a se agrupar em um só lugar. E essa dimensão é onde todas as Mabels perdidas se encontram. Então a Mabel agradeceu a explicação e perguntou como sair dali. Então ela acaba recebendo a notícia que infelizmente todas elas estão presas ali. A Mabel inteligente estava construindo uma cápsula dimensional, mas ela ainda não tinha terminado, porque ela ainda não tinha terminado de completar o seu álbum de figurinhas, e ela só iria continuar a fazer todo aquele projeto quando terminasse o álbum. Então, a nossa Mabel, já bem chateada, diz que elas também gostam de figurinhas, mas elas precisam ir para casa, e se elas trabalharem juntas, elas poderiam fazer isso acontecer. Então, enquanto tudo isso acontecia, o Ford e o Stan entraram no portal, só que os dois continuaram brigando para saber quem era o mais cuidadoso com seus sobrinhos. Então os dois ficam procurando em diversas dimensões e em uma delas aparece um monstro que claramente é o Cthulhu. Então, voltando lá para Mabel, ela tá tentando convencer a Mabel inteligente a fazer a cápsula. Ela disse que já passou por um Armagedon e que ela não quer passar por outro. Mas a Mabel inteligente ignora tudo o que a Mabel tá falando e continua com o seu álbum de figurinhas. Então a Mabel sentada em uma escada, toda angustiada com aquela situação de não poder ir embora, que já tava quase perdendo as esperanças, apareceu uma outra Mabel igualzinha a ela. Então elas começam a conversar e acabam se tornando amigas ali de momento. Então a nossa Mabel resolveu chamar ela de Mabel Regular. Então ela explica que ela conhece uma maneira de escapar dali, mas ela não confia em nenhuma outra Mabel dali pra contar. O plano dela era de enviar um sinal de socorro para o Stan e o Ford, para que eles possam encontrar elas. Elas só vão precisar dos sinalizadores da Mabel militar. Então elas vão colocar esse plano em ação. Só que nesse momento, o Ford acabou lançando um sinal de emergência ali no multiverso. Isso poderia chamar alguém que poderia ajudar eles ali naquele lugar. Então nesse exato momento, eles acabam escutando um barulho de um caminhão interdimensional. E o caminhoneiro pergunta o que eles estão fazendo ali naquele lugar. E o Stan acaba mostrando a foto da Mabel e pergunta se ele tinha visto aquela menininha. O caminhoneiro disse que talvez ele tenha visto, mas ele não daria carona para um criminoso. Então o Stan acaba ficando muito surpreso por saber que os seus crimes foram reconhecidos até mesmo ali no multiverso. Mas o caminhoneiro acaba explicando que o criminoso na realidade é o Ford. E o Stan fica ali, sem acreditar e dando risada da situação. Então o Stan tira a sua algema do bolso e pergunta para o caminhoneiro se eles poderiam ir se o Ford estivesse preso. Então o caminhoneiro aceita isso e eles vão embora. O Stan até que fez uma amizade ali com o caminhoneiro e eles ficam contando uma história pro outro. Então, lá na dimensão da Mabel, a Mabel militar tá contando como ela esteve na guerra. Então a Mabel aproveita disso pra conseguir roubar o sinalizador. Então depois que elas pegaram, as duas atiraram pro alto. E o Stan e o Ford viram o lugar onde elas estavam. Então as duas começam a ficar muito felizes com o que aconteceu. Só que nessa, a Mabel regular fala pra nossa Mabel que vai ser uma viagem muito longa de volta e sugere pra ela que ela vá no banheiro antes. Então assim que a Mabel tá no banheiro, a regular vai e prende a Mabel lá dentro. Então a nossa Mabel, de uma maneira bem confusa, pergunta o que a regular tá fazendo. Então a regular explica que os dois vieram pra buscar apenas uma Mabel. Então a nossa, vendo essa situação, perguntou o que era ela. E ela respondeu que era o oposto da nossa Mabel, ou seja, uma Mabel má. O nome dela de verdade é Anti-Mabel, e ela explica que é perseguida na sua dimensão por ser a Mabel mais malvada do multiverso, e que não tem casa pra ir, então ela vai roubar a vida da nossa Mabel. O Ford e o Stan começam a se perguntar como eles vão encontrar a Mabel no meio de todas aquelas outras. Então no meio das buscas, a Anti-Mabel aparece gritando pra eles e fazendo uma performance muito exagerada da nossa Mabel. Então Stan acredita que seja ela mesmo, mas o Ford fica meio desconfiado. Então eles começam a ir embora.
Então a Mabel consegue escapar daquele banheiro e pede ajuda para todas as outras Mabels. Ela faz um discurso para todas elas e elas pegam o gancho delas. Enquanto isso, lá no caminhão, o Stan tá muito aliviado de ter encontrado a Mabel e fica abraçando ela. Então, ela acaba agindo de uma forma que a Mabel não faria. E isso faz o Ford ficar ainda mais desconfiado. Então, ele acaba falando pro Stan que tem algo estranho nessa Mabel. Então o Stan acha que isso é apenas ciúmes. E enquanto eles estavam conversando, a Mabel aproveitou para perguntar onde ficavam as armas para fins educacionais. Então o Ford mostra onde estão as armas, mas ele aproveita e aponta uma arma para ela também. Só que nessa, ela já tinha pegado uma arma e atirou nos dois, deixando eles presos. O Stan até que tenta conversar com ela, mas não dá certo. E ela explica que ela é a Anti-Mabel, a versão oposta da Mabel deles. Então, do nada, uma explosão acontece e a Mabel Tiranossauro chega até lá com a nossa Mabel. Então as duas começam a brigar e o Ford e o Stan não sabem em quem atirar. Então, nesse momento, a nossa Mabel pega e puxa o suéter da Anti-Mabel. E ali estava escrito, eu odeio gatos. E bom, a partir daí, já dava pra saber quem era a vilã da história. Então, eles colocaram a vilã em uma cápsula e mandaram pra fora do caminhão. Então, nós temos um final com a Mabel abraçando os dois e se encontrando com o Dipper de novo. Os dois começaram a fechar o portal e o Dipper fica muito fascinado com o que aconteceu. E ela só fala que lá é um lugar muito estúpido e pede desculpas por ser egoísta. E a história é finalizada bem aqui, nesse ponto, com a Mabel entregando esse diário pro Dipper. Nós finalmente chegamos no último episódio perdido de Gravity Falls, que se chama Pine Bros Mystery. Esse aqui consegue fácil ser uma das melhores histórias desse universo, porque mostra literalmente o começo de tudo. E eu sei que vocês têm muita curiosidade de saber como era a vida dos dois irmãos vivendo com aquele pai que não era muito fácil de se lidar. Então hoje eu apresento para vocês a primeira aventura do Ford e do Stan, tentando como sempre arrumar uma besteira que o Stanley acabou fazendo. Assim que a história da Mabel verso acabou, o Shimé Bullock acabou dizendo que foi assim que acabou o verão sobrenatural dos dois. Só que isso não quer dizer que eles foram os primeiros gêmeos que tiveram problemas com coisas paranormais. Então, ele acaba dizendo que ele estava mexendo na gaveta secreta do Stan e acabou encontrando um álbum de recordações que não era aberto desde os anos 60. E aqui, nós podemos ver que tem muitas fotos antigas. Tem essa dos dois, com um cara fortão, também tem essa daqui, que são fotos dos seus pais, sem contar as embalagens e também um bilhete que tem lá. Então, o Shimé Bullock acaba falando que encontrou muitas coisas bem interessantes, mas a coisa mais legal que ele viu foi a história que ele apresentou pra gente hoje. Aparentemente, tudo começa com o Ford e o Stan bem jovens brincando de marinheiros no stand de guerra deles. Então, depois deles brincarem, o Stan acaba perguntando pra onde eles vão agora, e eles acabam sugerindo buscar alguns ratos mortos. Só que nessa, o Ford acaba mostrando algumas revistas de lendas urbanas e acaba dizendo que ele estava pensando em caçar algumas. Só que isso acaba ficando pra depois, porque eles são interrompidos pelo pai deles, que vem gritando o nome Stan. Só que os dois não sabem com quem o pai deles tá gritando, porque os dois se chamam Stan. Então, os dois vão lá ver o que o velho queria. Então nós podemos ver que o pai dele está bem bravo. E ele explica que foi buscar algo em casa. Então do nada ele vira muito zangado e pergunta se eles sabem o que ele tinha encontrado. Então ele acaba mostrando que o que ele tinha encontrado foi a vitrine que tinha um colar lá dentro toda quebrada. E o pior de tudo é que o colar dele sumiu. Então ele culpa o Stan de fazer isso. Só que o Stan fica bem bravo com isso e acaba falando que isso não foi culpa dele, porque eles estiveram juntos o tempo todo e ninguém viu isso acontecendo. Só que o pai deles não liga pra isso e acaba falando que eles têm 24 horas pra encontrar o colar, ou eles vão ficar de castigo pelo resto do verão todo. Então lá no quarto, o Stan tá muito bolado da vida, falando que é inocente, porque as joias são pra mulheres e também pra piratas, não pra ele. E ele fica se perguntando quem iria querer pegar aquela corrente feia. Então nessa, o Ford acaba lembrando de umas lendas da revista dele que falavam de uma criatura que roubava ouro e joias pra colocar na sua coleção.
Aparentemente, muitas pessoas tentaram caçar essa criatura, mas ninguém viveu para contar a história. Então o Ford acaba vendo pela janela um rastro na água que parecia ser da criatura. Então os dois desceram pela janela usando roupas, então eles acabam indo se preparar com coisas que ajudem na sua aventura. Só que nesse momento, os dois acabam sendo interrompidos porque outro par de gêmeos acabaram chegando até eles. Eles acabam falando que vieram para desvendar o mistério do colar sumido, já que o pai deles fez um pôster e pendurou pelas ruas. E o Ford ficou bem bravo com isso e acaba dizendo que eles já pegaram o caso primeiro. Só que esses dois gêmeos riquinhos acabam provocando, falando que eles não vão ser capazes de fazer isso, porque eles parecem ser muito patéticos e faz piada sobre o dedo do Ford, o dedinho que ele tem a mais. Então, eles acabam indo embora. O Ford, mesmo triste por aqueles comentários sobre o dedo extra dele, resolve de fato ir atrás de algumas pistas sobre onde está essa criatura. Então, depois de tanto procurar, eles acabam chegando em um circo onde existem vários tipos de fenômenos paranormais. Então lá, eles acabam pedindo informação sobre a criatura que rouba as joias, já que eles acabaram vendo um pôster da criatura ali. Só que o pessoal não quer falar nada da criatura pra eles, e o pessoal começa a insultar eles, falando que eles eram normais demais, e eles não tinham nenhuma anomalia. Só que nessa, o Ford acaba mostrando o seu dedo e todos eles começaram a pedir desculpa. Então, um homem cheio de tatuagens acaba dizendo para eles olharem as tatuagens na costa dele, já que aquilo ali era um mapa, só que ele nunca conseguiu ver. Então, depois de alguns minutos olhando para aquilo, o Ford acaba decifrando o que aquilo tudo queria dizer. Então, chegando em um farol, eles acabaram encontrando um marinheiro. O Stan tenta enfrentar esse marinheiro, só que ele já ameaçou falando que ia chamar os guardas. Então eles começam a pensar em uma outra maneira de entrar no farol. Só que de repente eles acabam vendo os dois gêmeos riquinhos de novo. Então o Stan, sem dar o mínimo de chance pra eles, vai lá e empurra eles morro abaixo. Os dois acabam ficando inconscientes. Então o Stan acaba tendo a ideia de pegar as roupas deles para se fantasiar pro marinheiro deixar eles passarem. Então, já disfarçados, eles acabam entrando ali no local. O Stan acaba notando uma pista que parte das sombras. Nesse momento que a luz bate nas pedras, um ponto de interrogação gigante acaba aparecendo. Então nessa, eles acabam encontrando a caverna da criatura. Então eles descem essa escada de pedra e depois nós temos um momento bem triste, porque o Stan acha que o pai dele odeia ele. Só que o Ford tenta consolar ele falando que isso não é verdade. Então nesse exato momento, os outros gêmeos acabam chegando até eles. E eles acabam mostrando que na verdade, quem tinha pegado o colar era o Stan mesmo. O Ford não consegue entender o que estava acontecendo ali e o porquê do Stan ter feito aquilo. Ele tinha realmente confiado no Stan e ele traiu o Ford de uma maneira brutal. Então os outros gêmeos acabam falando que não existe uma criatura e aquilo era tudo em vão. Só que nesse momento o Stan acaba chegando. E bom, nós temos uma surpresa bem grande, já que ele veio acompanhado dessa criatura. Então nesse momento todo mundo fica com muito medo e saem correndo da caverna de uma forma desesperada. Então a criatura fica ali atrás de todos eles. Só que os Pines acabam entrando na casa do terror daquele circo que eles tinham ido mais cedo. Então ali mesmo, o Ford pegou as fotos e mostrou tudo pro Stan. Ele fica perguntando por que ele roubou o colar. Ele acreditava de fato na inocência do Stan e ele traiu ele dessa forma. Ele fica perguntando por que daquilo. Então o Stan começa a chorar, falando que só tinha pegado pra fazer uma surpresa pro pai deles, porque ele iria lustrar tudo e deixar bem bonito. Mas como ele acabou quebrando a vitrine, ele ficou com medo e acabou guardando. Então a criatura acaba interrompendo esse momento triste e os Pines acabam ficando presos em uma corda. Só que nesse exato momento, uma rede acaba caindo em cima da criatura. E foi mostrado que quem salvou eles foi os outros gêmeos. Aqueles dois querem as fotos para conseguir a recompensa. Só que eles se negaram a dar. E o Ford coloca o gambá para ir para cima dos dois e também da criatura. Então nessa, a criatura acaba se soltando de novo. E ela sai voando e vai embora. Então depois de tudo isso, nós acabamos vendo que os dois acabaram sendo castigados.
Só que eles não ligaram muito pra isso. O pai deles, por mais que ficou bravo depois de descobrir de fato o que aconteceu, acabou apreciando a honestidade dos dois. Então, nesse exato momento, o Stan acaba perguntando pro Ford se no futuro eles vão ter mais aventuras. Então o Ford acaba dizendo que só o tempo vai saber dar a resposta pra isso. Então o Ford olha pro relógio e a cena muda pra ele mais velho segurando o mesmo relógio no Stand Guerra 2. Então no final de tudo, nós temos uma canção do Shmuel Bullock pros dois irmãos. E nessa, nós podemos ver eles em várias aventuras que eu tenho mais do que certeza que poderiam ser adaptadas em um novo desenho. Bom pessoal, de todas as comics da Lost Legends que eu apresentei pra vocês, qual delas vocês mais gostaram? Deixe aí nos comentários pra mim saber a sua opinião. Então muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até a próxima.